Nessa semana, a série mais assistida da Netflix conta a história de um dos maiores serial killers de todos os tempos. O nome dele é Jeffrey Dahmer. É um dos serial killers americanos mais reconhecidos na mídia. Isso porque o seu jeito de matar era o mais peculiar de todos. Muitos acreditam que Jeffrey sofria de algum tipo de doença ou problema psicológico que fez tirar a vida de 17 pessoas. A origem de Jeffrey. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, na cidade americana de Milwaukee. Filho de um instrutor de teletipo e uma estudante de química, não existe um consenso a respeito de como foi a infância de Dahmer. Algumas fontes afirmam que o serial killer foi negligenciado pelos pais quando criança, enquanto outras afirmam o oposto, as de que seria mimado pelo pai e pela mãe. A casa de Dahmer estava cercada de problemas. Sua mãe tinha depressão, um histórico de discussões com o marido e vizinhos e até mesmo uma tentativa de suicídio. Já seu pai começou a ficar pouco tempo em casa depois que começou os estudos em uma universidade. Jeffrey Dahmer era descrito como uma criança calada e teve de fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia dupla com apenas 3 anos. Além disso, desenvolveu um interesse por animais mortos, especialmente pelos ossos e esqueletos. O mais engraçado é que Jeffrey era uma pessoa metódica na maneira como procurava suas vítimas e as matava. Muitas vezes ele procurava suas vítimas em bares gays, shoppings e pontos de ônibus. O problema de Jeffrey. É comum pensarmos que serial killers sofrem de algum distúrbio mental. No caso de Jeffrey Dahmer, especialistas afirmam que ele sofria da síndrome de Asperger, um estado do espectro autista geralmente com mais adaptação funcional. Além disso, ele foi diagnosticado com personalidade borderline, esquizotípica e psicótico. Assim que entrou no ensino médio, Jeffrey Dahmer começou a beber bastante, chegando a dizer que o álcool era um remédio para colegas. Apesar de seus professores afirmarem que ele possuía um grande potencial acadêmico, suas notas eram consideradas apenas medianas. Foi durante a adolescência que Jeffrey Dahmer descobriu ser homossexual, mas não contou nada para os pais e chegou a se relacionar com outro garoto. Após ser preso por seus crimes, admitiu que nesta época começou a fantasiar com a dominação de outros homens, o que envolvia até mesmo um desejo de dissecar seus corpos. O primeiro assassinato. Jeffrey Dahmer cometeu seu primeiro assassinato semanas após concluir o ensino médio. Sim, ele ainda era quase um adolescente. Em 18 de junho de 1978, se interessou sexualmente pelo mochileiro Stephen Hicks, após vê-lo andando sem camisa e o convidou para tomar algumas cervejas em sua casa. O assassino em série matou Hicks após acertá-lo com um peso de academia para derrubá-lo e o estrangulou até a morte. Dahmer praticou necrofilia com o corpo da vítima, além de dissecá-lo e enterrá-lo no quintal de casa. Quanta crueldade, não é mesmo? Apesar deste primeiro assassinato, na maior parte dos anos 80, Jeffrey Dahmer teve uma vida comum. Após sua dispensa do exército, Lionel o mandou morar com a avó, pois era a única pessoa com a qual o filho demonstrava ter um pouco mais de afeto. Mesmo com a mudança, o assassino ainda tinha seus problemas com bebidas e passou a fumar, além de ter sido preso 2 vezes por exposição indecente e comportamento inadequado. Por volta de 1985, o serial killer passou a frequentar bares e saunas voltadas para o público gay. Segundo o próprio assassino, eram locais que o deixavam relaxado. Assassinatos em série. Jeffrey Dahmer cometeu seu segundo assassinato apenas em novembro de 1987. Ele conheceu um homem chamado Steven Toon em um bar. A intenção de início era sedar a vítima para se aproveitar sexualmente dela. No entanto, ao acordar no dia seguinte, Dahmer notou que havia tirado a vida de Toon, apesar de ter afirmado que não se lembrava do que aconteceu na noite anterior. Foi a partir desta morte que Jeffrey despertou seu instinto de assassino e não parou mais. Ele tirou a vida de mais 3 jovens homens, com idades entre 14 e 24 anos, até o final dos anos 1980. O serial killer tinha como costume levar suas vítimas para casa e desacordá-las com algum medicamento, normalmente misturado com alguma bebida. Depois, as estrangulava ou injetava ácido ou água fervente em seus crânios para matá-las. Após notar que a vítima tinha morrido, Dahmer praticava atos de necrofilia
com os corpos e costumava guardar partes dele, com destaque para crânios e corações. É bem perturbador pensar nisso. O fim de Jeffrey. Os dias do serial killer de Jeffrey Dahmer terminaram em 22 de julho de 1991. Nesta data, ele tentou convencer 3 homens a irem para seu apartamento. Um deles, Trace Edwards, aceitou a proposta. Após ser ameaçado por Dahmer, Edwards aproveitou um momento de distração do assassino e conseguiu fugir do local. Ele logo encontrou 2 policiais na rua e pediu ajuda. Os oficiais foram até o apartamento do homem, após encontrarem as fotos tiradas por sua máquina Polaroid e perceberem que se tratavam mesmo de pessoas. Decidiram detê-lo. O assassino tentou resistir à prisão e ainda teria dito a seguinte frase: "Eu deveria estar morto pelo que fiz." Posteriormente, a polícia encontrou diversos restos mortais na geladeira e quarto de Jeffrey, como crânios, torsos, corações e órgãos sexuais de suas vítimas, dentro de um tambor localizado no quarto dele. O assassino estava dissolvendo os restos mortais de 3 de suas vítimas mais recentes. A morte do serial killer. O julgamento de Dahmer começou em janeiro de 1992. Sua defesa alegou que o cliente foi diagnosticado com os seguintes transtornos mentais: transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e psicose. No entanto, os promotores julgaram que ele, apesar desses diagnósticos, era legalmente são e estava ciente de seus crimes. O assassino acabou condenado à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Em seu primeiro ano detido, o assassino em série teve de ficar na famosa solitária por questões de segurança. Passado este tempo, foi para uma cela comum, na companhia de outros presos. Nesta época, pediu para ter uma cópia da Bíblia em mãos e se converteu ao cristianismo, chegando a ser batizado. Jeffrey Dahmer foi morto em 28 de novembro de 1994, após ser atacado com uma barra de metal por Christopher Scarver, um colega que tinha esquizofrenia e cumpria prisão perpétua por conta de um assassinato cometido em 1990. O serial killer até chegou a ser socorrido com vida, mas morreu pouco tempo depois. Ele desejava ser cremado sem qualquer tipo de cerimônia e teve o pedido concedido. Suas cinzas foram compartilhadas entre seus pais.